Cidades em Debate, e no YouTube, aquele joinha, aquele like que é sempre muito importante para a gente, para você entrar na nossa página Cidades em Debate também no YouTube, tá certo? Bom, vamos trazer aqui a primeira notícia para a gente poder debater, e é justamente sobre o presidente da CPI, né, do dia 8 que está acontecendo, e essa CPI vem chamando muita atenção. E o presidente justamente dessa CPI, o deputado federal Arthur Maia, do União Brasil, ele editou na última segunda-feira, dia 28, um ato que determina uma série de restrições ao trabalho dos profissionais de imprensa. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, composta por 16 deputados e 16 senadores, foi criada para investigar os atos que resultaram na depredação dos edifícios sede dos três poderes. Maia impôs um credenciamento específico para jornalistas e fotógrafos acompanharem a CPI. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados já têm um credenciamento para profissionais da imprensa trabalharem nas casas legislativas. O texto define um procedimento a mais, ou seja, um procedimento à parte. A nova regra proíbe que jornalistas credenciados interfiram nos trabalhos da CPI, façam capturas de imagens de conteúdo privado de integrantes da comissão sem autorização e divulguem informações privadas ou confidenciais da CPI sem autorização. Maia também determinou que qualquer violação das regras sujeita o profissional a sanções, além de responsabilização civil e até penal. O Sindicato de Jornalistas Profissionais do Distrito Federal e da Federação Nacional dos Jornalistas divulgaram uma nota de repúdio em que classificam como censura à imprensa as restrições impostas pelo presidente da comissão. Na semana passada, o repórter fotográfico da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Lula Marques, foi impedido de acessar as sessões da CPI pelo presidente da comissão. Decisão se deu depois do profissional divulgar fotos de uma conversa de um senador integrante da CPI e um aplicativo de celular. O presidente da EBC, Hélio Doyle, afirmou em nota que a decisão viola o livre exercício da profissão e a liberdade de imprensa, além de ser autoritária e injustificável. Doyle pediu que a medida seja revista, dizendo assim: informo que caso a decisão não seja revista, a empresa não irá designar outro profissional para a cobertura fotográfica da CPMI, foi o que disse. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, também se manifestou pela revogação da medida. Marcelo, nome disso o que é? O nome disso é o governo que está instalado, já vem sendo instalado através de determinações jurídicas, né? É o cerceamento das liberdades, em que pese também, em muitos momentos, né, as violações feitas aí, né, em meios de nossos meios, né, de telecomunicações e tudo mais, de forma ilegal, né, de forma ilegal também a gente tem que tomar cuidado com isso quando fala, porque até usam de prova, né, provas utilizadas que, quando são angariadas de forma ilegal, são válidas, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas, nesse caso aqui, está lá, está no ambiente público, são pessoas públicas, né? A gente prima pela transparência, não é mesmo? E, obviamente, a gente quer que aquele famoso teatro das tesouras ele seja desbaratado, né? E, para ser desbaratado, basta você ver as conversas, né? Às vezes está um aqui, outro conversando lá, fala, ó, fala tal coisa ali, tal, que eu vou falar daqui, tal, faz aquele joguinho de cena, né? E aí, de repente, o repórter aí pode ter visto alguma coisa que não esteja dentro do contexto ali das combinações, e aí deu-se, né? Deu-se o problema para ele e agora para os jornalistas, né? Fica aí um sinal de alerta aí para as associações ligadas aos meios de imprensa, para que eles atuem não só nisso, mas também em uma imprensa cada vez mais imparcial, né? Imparcial. Nós vemos muitos meios de imprensa que atuam com lados, né? E os lados na imprensa, você que é jornalista aqui na mesa, jornalista de referência aqui na nossa região, entende muito bem nessa área que o jornalista, para ter credibilidade, ele tem que ser imparcial. Se ele está fazendo uma matéria, ele tem que ouvir todos os lados. Não é só ouvir um lado, não é expor a sua opinião sem ouvir os outros lados. Se ele quer expor a sua opinião, ele sai da cena de jornalista e vira comentarista, como eu aqui, como Filete, como Edivaldo,
não é mesmo? Ele não traz a matéria, não traz a luz. Então, tem muita coisa errada nesse contexto que precisaria ser trabalhada também pela imprensa, aí, pela Associação Brasileira. Então, tem muita coisa errada de todos os lados aí. Mas, nesse caso aqui, obviamente, o presidente da CPMI agiu mal, porque nós, como brasileiros, pagadores de impostos que eles estão mal utilizando lá no Congresso, temos o direito de saber tudo o que se passa durante a CPMI, porque eles estão ali trabalhando para a gente. Ô, Edivaldo, é uma coisa que chama muita atenção, né? Porque a CPI já é feita justamente para poder analisar, para poder fazer aí uma investigação profunda, né? E a imprensa, ela faz o papel do quê? De tirar o que está lá e levar para o povo, mostrar para a população. E caso ele fala, poxa, mas eu quero que as informações primeiro passem por mim para depois poder falar o que vai e o que não vai. Quer dizer, o que não vai? Aí que está. Porque eu acho que tem que ser uma coisa sem filtro, porque é a investigação, para depois eles mesmos, como nós acabamos de falar, são 16 deputados e 16 senadores, votarem no que é mais específico diante daquela investigação que eles estejam fazendo, o que tem que ser apurado ou não. Não é você falar para a imprensa o que ela não pode mostrar. Eu acho que aí o caminho é outro, né? Como é que você vê essa tentativa de decisão? Porque isso aí vai dar pano para manga, porque a BIM também já entrou no meio da confusão, né, dizendo que isso aí não pode, que isso aí é um ato antidemocrático e uma CPI não é isso. Como é que você analisa isso tudo? Olha, infelizmente, o presidente da CPMI para mim, foi muito infeliz na sua tomada de decisão, né? Porque isso é censura. Democracia não dá para encaixar qualquer tipo de censura. O que se você vai e, de repente, o material que for colhido lá, você usa indevidamente ou usa distorcido, fora do contexto, para isso nós temos a justiça. Isso é democracia. Né? Agora, impedir que um ato público como esse seja cerceado daquilo que eu entendo como cidadão, que é um dos pilares de uma sociedade democrática, que é a imprensa, que, infelizmente, tudo isso aí que vem acontecendo no nosso país, eu vejo procuro sempre ver as coisas com bons olhos, achar alguma coisa de bom, está mostrando que, infelizmente, o jornalismo no nosso país, ele é tendencioso, ele não é de fato, ele não leva fatos, né? Como muito bem disse o Marcelo, né? Ele não leva, ele quer emitir as suas opiniões, e a gente não tem interesse nisso. Quando quer programas de comentários, tem aos montes aí, os podcasts e tal, mas é uma coisa inadmissível. Porém, eu também penso o seguinte, sabe? O Hélio Doyle, será que ele foi tão enfático também com referência à questão da Délis Ortiz, né? E agora, recentemente, a demissão do jornalista da Jovem Pan lá, o Thiago Pavinato, com referência a não concordar com a matéria que estava sendo exposta de um desembargador, enfim, e não pedir desculpa, porque ele queria manter a sua posição jornalística sobre aquele fato, não é? Será que a BIM também se manifestou? Por que a Jovem Pan demitiu o funcionário? Né? Por este motivo? O fato foi que foi por esse motivo, né? Então, dois pesos, duas medidas, né? Mas é a situação que a gente está vivendo, é a situação do nosso país, e, como eu bem disse para vocês, eu procuro ver sempre as coisas, procurar achar algo de bom naquilo. O que eu vejo é que as coisas estão se mostrando, né? Para que a gente possa fazer uma avaliação melhor, né? O que é isso ou o que é aquilo em termos de jornalísticos, né? E é triste a gente ver hoje a raridade de jornalistas que, de fato, se atêm aos fatos, né? Eu não quero saber a opinião de um jornalista A ou B, essa posição pessoal que eu me refiro. Não é? Eu quero saber os fatos, eu quero entender o que aconteceu, o que eu, como cidadão, gostaria de saber. É triste, né? Mas as coisas não são bem do jeito que o Hélio Doyle está trazendo, não, tá? Tem toda uma questão aí de dois pesos e duas medidas, né? Ô, Filete, uma coisa que a gente está vendo aqui, porque isso aí está vindo de uma figura política, né? Está vindo de um parlamentar, no caso o Arthur Maia, né? Que é do União Brasil da Bahia,
que hoje preside essa CPMI do ato do dia 8, então, quer dizer, para a pessoa presidir, ela tem que passar por um crivo para ver se ela é uma pessoa realmente recomendável para assumir uma presidência de uma CPI, que é algo muito importante, que é algo que você vai estar investigando uma situação ou alguma coisa que aconteceu, nesse caso, o ato do dia 8. E, por outro lado, a gente fica assim com o pé atrás, em mim mesmo dá um frio na barriga, porque a gente vê que essa questão está vindo justamente de um parlamentar, né? Está vindo justamente de um parlamentar, essa falta de liberdade de imprensa, né? A gente está vendo aqui uma questão muito complicada. E isso tudo a gente está vendo que vindo de um parlamentar, isso que chama muita atenção, né? Essa liberdade de imprensa. Como é que você vê essa questão do preparo dessa turma que está conduzindo o nosso país? Porque isso é uma responsabilidade muito grande. Como é que você vê essa questão? Porque isso aqui a gente deveria ver vindo de um STF, através de uma ação, enfim, de um pedido, e não deliberadamente, né? Eu estou a fim de tirar todo mundo daqui, né? Censurar, porque isso aí é complicado. Como é que você vê essa questão da falta de preparo de um parlamentar de criar uma confusão tamanha numa CPI tão importante? Conforme os excelentes contadores Edivaldo e Marcelo Rocha falaram, eu acho que todo direcionamento ele é ruim, né? Quando a gente tem uma CPI, a gente espera transparência, espera que o dinheiro... Porque o cara está lá ganhando 50 mil, com verba de gabinete, com funcionários, se tu somar tudo ali, tem cara que ganha uma despesa de 500 mil, ou seja, verba de gabinete, passagem aérea, comida, vale alimentação, vale terno, alojamento, apartamento, carro, segurança, engraxate, que é dividido por todo mundo, mas tem o cara engraxate, assessoristas, tudo dividir, quanto que esse cara custa, ele custa uma fortuna para o país, né? Tudo bem, né? Tudo bem, ele foi eleito, ele tem um mandato, ele trabalhou, tudo bem, entendeu? Mas ele custa uma fortuna, aí começa o direcionamento e tal. E aqui é um programa opinativo, né? Mas quando você tem, eu concordo com o que o Edivaldo falou, acho que ele foi muito bem. Quando ele falou que você está vendo, hoje você vê uma determinada televisão, não vou nem falar das mais conhecidas, mas você vê uma televisão e fala, pô, esse programa aqui é contra o governo. Essa televisão, às vezes é meio coitado do jornalista, porque ele está ali, né, ele tem que defender o emprego dele, muitas vezes eu sei, é difícil você vender alma para o diabo também, né, mas às vezes tá, mas você já sabe que você vai ligar, por exemplo, na TV Uni Santos, na TV Com, você não vai ter direcionamento, vai o cara de diversas frentes tal, que vai comentar o que ele acha. Uns mais radicais, ou menos, você vai concordar com um com outros. Mas você liga em determinadas TVs, que são grandes, tem um potencial enorme de fazer uma excelente filmagem, sonorização, diretores excelentes, você sabe, putz, esse programa aqui, tudo que ele vai falar, ele tem um viés contra o governo, ou a favor, um exemplo assim, né? E eu acho que fica chato, né? Por exemplo, você pegar uma CPI dessa que você vê que está engessada, né? Ela não está mostrando toda a verdade, né? Ela está mostrando, esse cara aqui tá, então tira ele. Esse aqui é importante. Esse aqui não sabe falar bem, vai complicar, vamos escutar. Esse aqui vamos perdoar porque é amigo do rei. Todo mundo está vendo, né? Por exemplo, não existe uma CPI de 8 de janeiro até agora, não temos nada, não extrai um suco. Nós não sabemos nada, por exemplo, quem começou, quem foram os primeiros a quebrar, está todo mundo errado. Mas quem foi os primeiros a quebrar, se tem gente presa, como é que estão esses processos, uma coisa assim que ninguém sabe nada, né? Então, assim, pode estar até tendo coisas muito certas, mas a transparência, eu acho que não está uma transparência do nosso país democrático desde o descobrimento, não está assim, tão depois da nossa Constituição, tal, não está um pouco obscuras, as coisas estão um pouco obscuras, e parece que estão tendenciosas, né? Ou seja, parecem, né? Porque está obscuro, nós ficamos preocupados com tendência de realmente a CPI ter uma direção que não seja a verdade cristalina e pura. Eu concordo plenamente com você, Filete, ainda mais quando o presidente dessa CPI, que nós estamos falando aqui, o Arthur Maia,
vem com essa conversa de censurar jornalista e censurar a imprensa. Então a gente está vendo que essa CPI é uma máscara, não é uma verdade. A gente não está vendo, é exatamente isso que você falou e falou muito bem, porque a gente não está vendo algo de concreto aparecendo, quem foi, quem não foi, quem que derrubou o relógio, cadê o cara? E a gente vê, por outro lado, situações que só vêm tumultuar, ou seja, não precisa de uma CPI para fazer isso, também concordo. Então, quer dizer, e agora, através disso, vem aí uma sanção em cima de jornalistas que, se ninguém fala nada, a moda pega. Quer dizer, ainda contra o povo, né? Uma questão dessa, que a gente tem que começar a analisar friamente. Por isso que eu até fiz essa pergunta, que preparo é esse dos nossos legisladores? Porque a gente vê que o Arthur Maia é um de vários que andam fazendo um monte de besteirinhas por aí, né? E a gente está pagando isso através dos nossos impostos e não estamos tendo o serviço adequado. Para mim, isso aí é prevaricação também.